Meu nome é Luciano Capistrano, eu sou professor de História e ensino na escola estadual Miriam Celli. Já ensinei em outras escolas da cidade e também da cidade de Parnamirim, né, que é o município aqui vizinho, aqui no Rio Grande do Norte. E também trabalho como historiador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, né? Atualmente o meu campo de interesse na história é o patrimônio urbano, é o patrimônio histórico da cidade. E aqui vale apenas uma observação, né? Hoje, quando nós falamos sobre o patrimônio histórico, nós utilizamos uma nomenclatura, um termo mais amplo. Nós nos referimos ao patrimônio cultural da cidade, o patrimônio cultural de uma região, o patrimônio cultural de um país, né? Por exemplo, e por que o patrimônio cultural mais amplo do que o patrimônio histórico? Porque quando nós falamos de patrimônio cultural, nós estamos falando do que é importante para identificar um povo do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista geológico, do ponto de vista da natureza de um lugar, né? Quer dizer, o patrimônio natural, os rios, morros, montanhas, lagos, lagoas, né? Mar. E o patrimônio edificado, quer dizer, aquele patrimônio que se costumava dizer de pedra e cal, né? Aqui, por exemplo, nós estamos diante de um patrimônio construído, né, no século XVIII, um patrimônio arquitetônico, característico de uma época e religioso, né? É importante que se diga, e aí falando um pouco sobre o nosso Rio Grande do Norte, sobre o Rio Grande, né? O rio dos Potiguaras, né? É importante que se diga que as cidades, e aqui, né, a capital, Natal, né, do Rio Grande, ela foi construída, eu diria, sobre dois movimentos importantes que nós não podemos esquecer para falar desse patrimônio, né, e dessa preservação. Um é o segmento militar e o outro é o segmento religioso. Por exemplo, nós estamos aqui na Cidade Alta, que é o primeiro bairro, digamos assim, né, da cidade de Natal. E nós estamos em um centro importante que nós temos as igrejas. Nós temos a igreja matriz, a igreja Nossa Senhora da Apresentação, e nós temos a igreja de Santo Antônio, que é essa que nós estamos, a igreja do Galo. Mais adiante, nós temos a igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né? Nós temos 3 igrejas muito próximas umas das outras, né? E nós temos um perímetro inicial da cidade. Quer dizer, se eu fosse habitante dessa cidade do século XVIII, quando foi construída essa igreja que nós estamos aqui adiante dela, para mim sair do centro da cidade, eu teria que passar por uma das outras duas. Eu teria que passar pela igreja de Nossa Senhora da Apresentação, a igreja matriz, ou teria que passar pela igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Quer dizer, então a cidade ela é composta a partir desse elemento religioso. Por outro lado, a cidade também, e aí a cidade portuguesa, né? Fique bem claro isso, a cidade ibérica, ela também é construída a partir de outro elemento, que é o elemento militar, religioso e militar, que é a Fortaleza dos Reis Magos. Então são esses elementos, a Fortaleza dos Reis Magos e as igrejas, que irão compor, digamos assim, o cenário urbano da cidade. E onde é que entra, então, essa preservação? Por que é importante a preservação desse patrimônio, né? Aí vem a questão da nossa própria identidade, da identidade enquanto um povo, da identidade enquanto uma nação, da identidade enquanto uma cidade, um estado, né? É importante que se diga isso. E há diferenças, né, para se pensar, né? Por exemplo, Natal é uma cidade que foi erguida, que foi organizada, que foi construída entre o rio Potengi, né, o mar, né, e as dunas. Natal foi erguida nesse perímetro, né, entre as dunas,
o rio e o mar. E se isso foi uma dificuldade inicial, né? O que fez com que alguns presidentes de províncias, que era o cargo, digamos assim, mais ou menos equivalente ao que hoje é um governador do estado, os presidentes de províncias, até o século XIX, em alguns de seus documentos, em alguns de seus relatórios, ele solicitava ao Império, né? Ele solicitava a mudança de capital de Natal para a cidade, hoje a cidade de Macaíba, né? Que foi, na verdade, até o século XIX, o grande centro econômico da província do Rio Grande do Norte, né? Cidade de Macaíba. Por que isso? Porque como a nossa cidade tinha umas dunas, dificultava a comunicação, dificultava a mobilidade dos moradores da cidade, da capital Natal, para o interior da província, né? Então, nós iremos encontrar em algumas cidades vizinhas à capital de Natal, nós iremos encontrar elementos, por exemplo, da cidade colonial, do período colonial, muito mais significativos do que encontramos atualmente em Natal. Claro que aí tem vários motivos, né? Tem várias situações. Por exemplo, se nós formos à cidade de Vila Flor, né? Nós vamos encontrar na cidade de Vila Flor um belíssimo, né, exemplar da Casa de Câmara e Cadeia. A nossa cidade já não tem mais. Claro que isso aí tem alguns elementos, como por exemplo, se por um lado o desenvolvimento, né, a modernização é importante, por outro lado nós perdemos um pouco esses elementos da nossa história patrimonial estampada, né, nos edifícios, nas edificações, no casario. Quando eu me refiro a Vila Flor, estou me referindo a uma localidade que foi, que aí também tem um elemento religioso, né, porque na sua origem foi um aldeamento indígena organizado pelos jesuítas, e aí quando há um rompimento do império com os jesuítas, que os jesuítas são expulsos do Brasil, Vila Flor e outros aldeamentos tornam-se vila, tornam-se centro administrativo, né? Ganham essa questão de municipalidade, de centro administrativo, mas nós encontramos lá em Vila Flor, por exemplo, o seu casario, né? Encontramos o seu centro, né? Organizado a partir da Casa de Câmara e Cadeia, a partir da igreja e a partir do próprio desenho, né, desse centro, digamos, desse largo, né, onde está localizado a Casa de Câmara e Cadeia, lá naquele município. Se nós formos aqui para a cidade de Macaíba, nós vamos encontrar também ainda um casario não tão distante na época, não tão distante no tempo como encontramos em Vila Flor, mas nós vamos encontrar também um casario ainda preservado, né? Mas o que é preservar então? E por que preservar essa história, né? Aí é o que eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, né? A importância de preservar, a importância de termos a identidade, né, preservada, a identidade desses elementos aqui, né? É importante saber por que essas estruturas elas foram construídas, né? Qual o significado dessas pedras, dessas rochas sendo colocadas aqui para erguer esse templo religioso. Isso não é colocado de forma aleatória, né? Então é necessário para o entendimento da cidade hoje, para o entendimento da nossa identidade cultural, da nossa identidade enquanto cidade, enquanto povo, é importante entender a partir da leitura que nós podemos fazer desses elementos. Não só desses elementos enquanto casario, enquanto construções, né? Seja construção religiosa ou seja uma construção civil. Mas nas cidades nós encontramos, além disso, encontramos outros elementos. Por exemplo, se nós formos ao município de Extremóis, né? Nós iremos encontrar no município de Extremóis vestígios de um aldeamento jesuíta, né? Nós vamos encontrar vestígios
da antiga aldeamento, né, que existia naquele município, né? Nós vamos encontrar por trás da igreja católica atual, lá do centro de Extremóis, nós vamos encontrar vestígios, né, do antigo templo religioso, que era um templo muito grande, né? Para quem conhece, por exemplo, a igreja de São Francisco, lá em João Pessoa, né, o estado aqui vizinho, né, muito parecido do que nós temos aqui na cidade de Extremóis. A grandiosidade, né, do templo religioso, a grandiosidade daquele aldeamento. Infelizmente, ao longo do tempo, não foi preservado, foi abaixo e hoje nós só temos ruínas, né? A antiga aldeamento do Guajiru, né? Mas, por exemplo, lá em Extremóis, logo na entrada da cidade, né, pouco próximo do centro da cidade, nós vamos encontrar um elemento interessante, que é o garoto que vende grude, né? E por que eu estou lembrando dessa estátua do garoto que vende grude? É para que a gente possa entender também que esse elemento material que fala da cidade, que escreve, que narra a história da cidade, ele está nas fachadas dos prédios, ele está na fachada das casas, mas ele está também nessas estátuas, né? Na estatuária que nós encontramos nas suas praças, que nós encontramos nos seus largos, né? Como no caso do garoto que vende grude lá em Extremóis, como o caso do pescador, que nós encontramos a estátua do pescador na Praia da Ridinha. Quer dizer, são esses elementos que contam, que falam a história das cidades, que falam a história através do que é construído, do que é erguido, né? A cidade, ela deixa marcas, né? Aqui, por exemplo, aqui nós estamos no bairro Cidade Alta. Nós temos aqui na rua, né, na rua Santo Antônio, né? Segundo Câmara Cascudo, durante o período colonial, era a rua que se buscava água. As pessoas que moravam aqui na cidade colonial de Natal, no período colonial, pegavam água lá, né, no final dessa rua, no chamado Riacho do Baldo, né? Riacho do Baldo era lá que as pessoas buscavam água para beber. Aqui nós percebemos as casas, né? Os lotes são lotes conjugados. Você tem os lotes construídos na sua totalidade. Você não tem a casa no centro do lote construída. Você tem a casa meia parede, constrói-se o terreno todo, e isso é uma característica dessa cidade colonial, né? Então é importante isso, né? Essas construções, esses elementos construtivos, eles falam da cidade, eles falam eles narram a história da cidade, eles narram a urbanização da cidade, né? E é importante pensar sobre isso. Ao olhar o patrimônio erguido, ao olhar o patrimônio construído, nós estamos olhando não apenas o elemento da cidade do passado, mas nós estamos compreendendo a cidade hoje, a cidade do presente. Daí a importância de se fortalecer instituições como o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né? De se fortalecer a nível de Estado a Fundação José Augusto, a nível de prefeituras, as secretarias de cultura, né? Porque são esses órgãos responsáveis pela preservação e pelo patrimônio construído. Agora, tudo é história, tudo é patrimônio, tudo deve ser preservado. Essa é uma discussão importante, né? Mas que nós devemos partir de um elemento principal, que é a comunidade. Se preserva aquilo que a comunidade entende como sendo identidade dela. Não se deve impor uma preservação, não se deve impor um patrimônio. Os patrimônios eles são construídos, mas eles devem ser construídos a partir do elemento que é a cidade, que é a população. E para isso, claro, tem que ter um diálogo com essa população. Eu me lembro muito bem, uma historinha bem rápida com relação
o monumento, né, o monumento primeiro, digamos assim, com relação ao domínio português nas terras do hoje Brasil. Em 1501, né, uma expedição portuguesa deixa na praia, hoje Praia do Marcos, deixa um marco de domínio português, que é hoje conhecido como Marco de Touros, né, que esteve muito tempo na Fortaleza dos Reis Magos, em exposição, e hoje está sendo preservado e sendo restaurado no Museu Câmara Cascudo. Mas o marco, enquanto estava lá na praia, né, ele foi, digamos assim, resgatado para a sua preservação na década de 1960, né? Mas quando o marco estava lá naquela praia, ele era visto por alguns moradores daquela localidade como algo místico, né? As pessoas viam o marco, se identificavam com o marco, com aquele monumento, mas não do ponto de vista histórico, não do ponto de vista da presença portuguesa em território brasileiro, do domínio português em território brasileiro. Mas as pessoas, por desconhecimento, né, e pelo misticismo que se fez em volta, elas começaram a adorar aquele monumento. Então o Marco de Touros era adorado, né, por muitos moradores lá da praia onde ele estava chatado, onde ele foi colocado pelos portugueses. Os historiadores, então, né, retiraram da praia, levaram para a Fortaleza dos Reis Magos e lá ficou, né, sendo preservado, não como um símbolo religioso, místico, mas como um símbolo histórico da presença portuguesa em nossa cidade, em nosso país, porque foi colocado lá em 1501. Então é o marco mais antigo que nós temos no Brasil da presença portuguesa, do domínio português em nossa região. Então é isso, né? Eu acho que o patrimônio material, né, o patrimônio cultural, histórico, ele tem essa finalidade, que é a finalidade de contar a história das cidades, contar a história dos lugares. Natal, temos a Fortaleza dos Reis Magos, né? Em Ceará-Mirim, nós podemos contar a história de Ceará-Mirim não apenas a partir do Palácio dos Antunes, né, que hoje é a sede da prefeitura daquela cidade, mas nós podemos contar a história de Ceará-Mirim, que se entrelaça com a história de Natal do Rio Grande do Norte, com a história do Brasil, a partir, por exemplo, dos caminhos dos engenhos, né? São os antigos engenhos, ou a rota dos engenhos, localizados naquela cidade, naquele município, que pode muito bem trazer para o presente, né, esse passado, que aí tem vários elementos, né? Você fazer um passeio, dar uma volta nos engenhos de Ceará-Mirim, é você fazer um passeio pela história do Brasil. E é você fazer um passeio por um período da história do Brasil em que nós tínhamos a escravidão negra, né? Nós tínhamos os senhores de engenhos de um lado, né, e a escravidão negra do outro, né? E aí você tem, digamos, o caldeirão, né, que forma a sociedade brasileira e que traz, ainda nos dias de hoje, né, elementos, heranças, né, ainda deste período, heranças muito presentes, inclusive, na nossa sociedade. Como é que nós fazemos, então, esse trabalho de identidade, de reflexão do presente, olhando o passado? É visitando esses lugares, é preservando esses lugares quando for necessário preservar, mas é, sobretudo, refletindo sobre eles. Um elemento importante é o elemento da arte sacra, né? E assim, uma coisa importante para a gente falar e para a gente conversar. Essa construção, por exemplo, nós temos aqui na igreja Santo Antônio. A igreja Santo Antônio é o terceiro templo católico erguido na cidade do Natal, né? E algo que chama atenção. Por exemplo, você tem aqui os elementos da arquitetura, você tem os elementos da engenharia, mas você também tem outros elementos, como por exemplo o elemento da física, né? Vamos imaginar essa cidade
Vamos imaginar o século XIX. Né? Então vejam só, você constrói um templo religioso, você constrói ele de tal maneira que a claridade entra nele até próximo a anoitecer, né? Próximo ao pôr do sol, você tem a claridade aqui no altar, então e você tem uma acústica. Se eu falar aqui, a minha voz se projeta até o fim. Isso é uma técnica, isso é um conhecimento trazido pelos padres, que foram os padres jesuítas que construíram esses templos religiosos. Então, isso é importante para a gente perceber o diálogo que existe, né, entre os diversos saberes. E quando nós falamos em preservação, nós estamos falando um pouco disso. Quer dizer, você preserva porque você preserva. Você preserva porque é o templo religioso, você preserva porque a comunidade católica tem esse lugar como lugar santo, né? Mas você preserva também porque aqui você encontra elementos da arte sacra, você encontra elementos, né? Por exemplo, na feitura do altar, né? Você encontra elementos do que nós chamamos de arte barroca. Essa igreja é um exemplo da arte barroca em nosso estado, uma arte barroca que é diferente da arte barroca mineira, né? Porque aqui nós encontramos uma arte barroca mais simples, né? Nós não temos o ouro que tem nas igrejas mineiras ou da Bahia, né? Mas nós encontramos detalhes, né? Como esse das talhas que fazem os altares. E essa simplicidade eu acho que é o que nos chama a atenção, né? Então, é uma igreja construída, aqui também foi escola, né? Nós temos aqui o convento Santo Antônio, né? Foi a escola, foi colégio, né? E foi também unidade militar, né? Isso é importante para que as gerações atuais possam entender, primeiro, a técnica, né, de que é construído isso aqui. Primeiro, a engenharia, primeiro, a arquitetura, primeiro, elementos da física e de outros saberes para se construir esse templo. E segundo, é importante porque é importante para a comunidade católica, né, que vem aqui fazer suas orações, fazer suas preces, né, as suas missas, né. Então, é por isso que se deve preservar. Os lugares se preservam porque são identidades importantes para uma comunidade ou para um grupo social.